seja também pelo Facebook. Você pode compartilhar para que outras pessoas sejam ministradas. Falaremos nessa noite sobre o fermento dos fariseus. Com certeza você já ouviu, já leu isso na Bíblia. Às vezes pode ter acontecido de algumas dúvidas, o que Jesus estava querendo dizer com os fermentos do fariseu. E eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? Marcos 8, a partir do verso 14, diz assim, eu vou ler na versão King James atualizada. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinham consigo apenas um pão. E Jesus passou a recomendar a eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando, é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou, por que discorreis sobre o não terdes pães? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permanecei com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobravam recolhestes? E afirmaram-lhe, dizendo, 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam eles, 7. Ao que lhes concluiu Jesus, dizendo, e então ainda não compreendeis? Queridos, interessante, que aqui nós vemos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos. Você olha aqui na versão King James, Jesus dizendo, cuidado. Ele estava alertando os seus discípulos com um perigo. Você nunca vai dizer para alguém tomar cuidado com algo que não lhe ofereça perigo. Então, se Jesus aqui começa dizendo, cuidado, guardai-vos, é porque algo de ruim poderia acontecer com eles. Sim ou não? Na versão NVI, Jesus ali, a tradução vai dizer, fique atento. Na nova tradução, linguagem de hoje, vai dizer, fique alerta. Ou seja, Jesus ali estava chamando a atenção dos discípulos com um fermento dos fariseus que poderia trazer para eles malefícios. E o que seria esse fermento dos fariseus? Queridos, antes ainda de entrarmos especificamente o que é o fermento dos fariseus, você precisa entender comigo o que o fermento faz na massa. Na época dos hebreus, para você ter ideia, quando falava-se de fermento, era algo que constava uma porção de massa velha, em alto grau de fermentação, introduzido na massa fresca. Ou seja, naquela época, quando se falava de fermento, se falava de um pão velho, onde já não se comia, um pão onde estava em fermentação, e um pouquinho daquele pão em fermentação, misturado com a massa nova, então aquela massa nova, ela levedava, ela crescia, ela expandia. Para você ter ideia, o fermento de hoje, o fermento biológico, é composto de leveduras, organismos vivos, que quando misturado com água e farinha, produzem o gás que faz crescer a massa. É esse aí, dona de casa, que você pede para o seu filho, para o seu marido, ou você mesmo busca, lá no armazém, na padaria, enfim, no mercado. Esse fermento biológico, você põe um pouquinho dele lá na massa e ela cresce. O fermento químico também não é diferente. É uma química que faz com que a massa ela venha crescer, o químico contém lá carbonato, bicarbonato e assim por diante, que faz a massa crescer. Ou seja, o fermento ele serve para potencializar a massa. Então, para eu não ter aquele pão duro, aquele pão sem sentido, eu pego o fermento e esse fermento então potencializa a minha massa, vai deixar o meu pão bonito, o meu pão grande, viçoso e gostoso. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, Jesus estava explicando o que, irmãos? Explicando para eles que havia algo nos fariseus, algo nos herodianos, que poderia influenciar a vida dos seus discípulos.
Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:6 e também Gálatas 5:9, dizendo o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, um pouquinho de uma atitude dos fariseus, dos herodianos ou dos saduceus vai fazer com que a massa, a vossa vida seja influenciada. Era isso que Jesus estava dizendo. E nesse caso, queridos, o fermento dos fariseus representa algo ruim, representa algo que não seria bom para o crescimento dos discípulos, e nós vamos ver o quê? Então Jesus estava chamando sim a atenção. Você vai ver ele dizendo dos fariseus e dos herodianos aqui, mas também ele vai dizer sobre os saduceus, que era algo que traria malefícios para o crescimento das pessoas. Olha, para você ter uma ideia, o que era o fariseu da época? Fariseu era uma seita religiosa que tinha muita influência, então não era qualquer pessoa. Os discípulos precisavam estar atentos, porque a classe de fariseus era algo que crescia muito, tinha um peso, porque eram homens religiosos. Porém, as suas doutrinas eram feitas somente de tradição. Não eram homens que tinham a cultura de Deus, o impacto da verdade do momento, mas eles viviam de tradições. Eram hipócritas, falavam, mas não faziam. Eles eram chamados de falsos, os fingidos. Olha isso. O fermento dos fariseus, que Jesus estava dizendo, era envolvido por tradições, por doutrinas, por hipocrisia, a ponto que João o Batista, em Mateus 3,7, vai dizer que os fariseus, eram uma casta de víboras, eram caninanas, eram cobras, homens, mulheres, que de repente ali eram traiçoeiros, que não queria a paz, mas queria confusão. E Jesus dizia: acautelai-vos disso. Olha só os herodianos, porque Jesus disse, nós lemos aí, cuidado com os herodianos, fermento deles. Quem eram os herodianos? Era um partido político, olha só, diferente dos fariseus. Os herodianos eram um partido político que queria o poder da época. Eles queriam dominar todo aquele espaço geográfico, a ponto, você vai se lembrar muito bem, que quando Herodes recebeu a notícia que Jesus estava nascendo, o Messias, ele vai e faz o quê? Não sabendo quem era o Messias, ele manda matar todos os bebês, porque Herodes queria o poder. E quando Jesus vem falar, olha, cuidado com os herodianos, ele estava dizendo, cuidado com aqueles que por causa do poder mata tudo, destrói tudo, atropela tudo, quebra todo tipo de princípio. Cuidado com esses homens. E depois, Marcos ele não fala, mas Mateus, contando esse mesmo acontecimento, ele cita os saduceus. Também Jesus vai dizer, e Mateus explica isso, cuidado com os saduceus. Quem eram os saduceus? Uma seita menor, de sacerdotes ricos, com grande influência. Eles tinham pouco interesse na religião, eram homens racionalistas, mas mundanos. Eram homens que influenciavam o povo de uma forma não religiosa, tradicional como os fariseus, mas racionalista. Racionalizava tudo, mundalizava tudo, em nome de uma crença deles. E Jesus vem dizer, cuidado com esses três tipos de homens. Mas aí eu fiquei pensando, queridos, o que esses três tipos, esses três grupos representam? Se você for ver, irmãos, Jesus estava explicando o quê? Esses três tipos de pessoas têm em comum a não compreensão do que Jesus faz. Por mais que eram grupos distintos, sabe? Religiosos, tinha lá os que queriam poder, tinha aqueles lá mundanos, eles tinham seus grupos separados, porém, os três tinham algo em comum, que era a não compreensão dos feitos de Jesus. A dureza de coração dos líderes políticos e religiosos poderia contaminar os discípulos. Quando Jesus vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus, irmãos, Jesus estava dizendo, cuidado com o pouco caso que essa classe faz com a minha pessoa. Cuidado com o pouco caso que esses homens estão ensinando a vocês. Porque esses homens não creem que eu sou o Filho de Deus.
Esses homens não creem que eu sou o Messias. Esses homens não creem que eu sou o enviado de Deus. E cuidado, porque um pouquinho disso vai influenciar a fé de vocês. Irmãos, e o que me chama a atenção é porque Jesus não fala isso aleatoriamente. Jesus está dizendo isso porque já estava influenciando. Como, pastor? Com um exemplo que Jesus deu. Quando Jesus começa a falar para eles o seguinte: vocês não compreenderam os milagres? E eles começaram, será que Jesus está falando de pão? Mas Jesus não estava falando de pão, queridos. Jesus estava mostrando para eles que as atitudes deles de levar um pão no barco estava demonstrando que já havia neles um pouquinho de uma não compreensão do poder de Deus. E eu vou te explicar o porquê. Aquele pão que os discípulos levaram, um único pão, estava mostrando que os discípulos não compreendiam a totalidade da divindade, do poder de Deus através de Jesus. Porque Jesus faz a pergunta da seguinte forma, olha que interessante. Jesus faz a pergunta assim, ó: na multiplicação que havia 5.000 pessoas, vocês me trouxeram 5 pães e 2 peixes, certo? Certo. Sobraram quantos cestos? 12. Olha só. Jesus então mandou guardar aqueles pães. Depois, na segunda multiplicação, quando Jesus chega e vê aquele povo, Jesus faz o mesmo processo, querido. O que vocês têm para dar para a multidão? E os discípulos não apresentaram a totalidade. Eles retiveram ali um pão. Na verdade, entregaram 7 pães para Jesus e seguraram o 8º pão no barco. Talvez o coração lá no primeiro milagre, que foi através do menininho que André levou, foi o milagre da totalidade, o menino que deu tudo. Já na segunda multiplicação, os discípulos seguraram com eles no barco um pão, porque já havia no coração dos discípulos o fermento dos fariseus, que qual é? Vai que não dê certo e não sobra pão para nós. Eu vou segurar comigo aqui porque vai que não dê para todo mundo. E isso, queridos, fez com que o milagre fosse influenciado. Porque faz a matemática comigo. Olha só, na primeira multiplicação sobrou 12 cestos para 5 pães. Já na segunda sobrou 7 cestos para 7 pães. Olha só, na primeira multiplicação tinha menos pessoas, e a Bíblia diz que havia menos peixes. Na outra tinha mais pessoas e com muito mais peixes do que a primeira, mas a sobra foi muito menor. Olha só que interessante, na primeira sobrou 2,4 cestos por pão, na segunda 1 cesto por pão, só 7 cestos sobraram. Se fosse na matemática correta, era para ter sobrado muito mais pães, muito mais cestos. Só que os discípulos, por causa do fermento dos fariseus, seguraram um pão no barco. E aí quando Jesus percebe isso, ele faz esse ensinamento. O que vocês têm aí? Só temos um pão. E aí ele começa, vocês não compreenderam? Por isso que ele faz a pergunta, vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvido e não ouvem? Vocês não estão compreendendo o que eu quero dizer? Aquele menininho deu tudo que tinha, e o milagre foi extraordinário. Já vocês deram parte do que vocês têm e influenciou o milagre. E nesses dias, queridos, nós precisamos estar atentos, porque não é diferente. Jesus continua o mesmo Senhor dos milagres, Ele continua o mesmo sobrenatural, só que às vezes por causa do fermento dos fariseus, essa influência de fora tem contaminado o nosso coração, para entrar em descrédito com o poder de Deus, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento onde parece que Deus perdeu o poder, e então eu vou segurar algumas coisas, e eu não estou dizendo aqui, queridos, esse ensino para no final pedir dinheiro para você, não é isso, mas quantas pessoas estão segurando o pão do amor? Poderia dar mais, né? Como disse o pastor Claudio Honor na live de casais, né? Que se você não assistiu, está lá ainda no canal, corre lá, teve uma live ontem dos casais, né? O depósito do amor, né, pastor? Então se eu deposito o amor, depois eu vou colher.
Mas tem pessoas que por causa desse clima tá segurando o 8º pão do amor. Então já usa o fato de não poder abraçar, usa o fato de não poder, e é um grosso, é um cavalo, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, distancia de todo mundo. Talvez você está influenciando o milagre de Deus, que é salvar todos pelo amor, porque Deus é amor, queridos. Talvez o seu 8º pão, sim, pode ser a vida financeira, onde por medo você está recolhendo, comendo a tua semente e influenciando o milagre na tua própria vida. Né? O 8º pão da justiça, o 8º pão da lealdade, o 8º pão da piedade. Qual é o seu 8º pão? Que talvez por medo, insegurança, ou por não compreender o plano de fundo de Deus, você está segurando. Não caia nesse fermento. Esse fermento pode fazer com que o milagre seja totalmente mudado. Precisamos estar atentos para que esse fermento não entre em nossos corações e nos modifique, queridos. Porque é um pouquinho só que modifica. Como sabemos, se você desvia 1 milímetro aqui, dali 10 quilômetros, você desviou quilômetros. Porque é um pouquinho a cada dia. E o que pode ser esse fermento? Como eu disse, a má compreensão do que Deus está fazendo. E isso envolve incredulidade. Será que você tem deixado a incredulidade entrar no teu coração esses dias? Chuta essa incredulidade, queridos. Essa falta de fé, lança ela fora. Lança tudo o que você tem em Deus. Para alguns, de repente, a religiosidade. Conheço pessoas e tenho atendido pessoas que estão até mesmo deixando Deus por causa da religião. Como assim, pastor? Porque a religião ensina que eu preciso estar num templo para adorar a Deus, sendo que Deus é além da religião, queridos. Deus está além de um templo. Claro que não podemos ficar sem congregar, como costume de alguns, como diz a Bíblia, mas de um caso como esse, que não podemos, né, por causa da justiça, porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós também prestamos conta, né, aquilo que se diz respeito à justiça, à parte humana, temos que dar testemunhos, mas não é o fato de deixar de vir aqui, que eu vou deixar de adorar o Senhor, deixar de buscar a Deus, porque Deus não está só no templo, Deus está aí na tua casa agora, o Espírito Santo está envolvendo você agora, mas quantas pessoas estão deixando a religiosidade tomar conta do coração? O tradicionalismo, uma coisa que fariseu era, irmão, era tradicionalismo. A pessoa tem uma dificuldade imensa de sair da rota, da rotina, por causa das tradições. Lembra lá quando Jesus, chamou a atenção de Pedro, através de uma revelação? Pedro não queria ir pregar lá para os gentios, para Cornélio. E aí Pedro olha e fala, eu não como desse lençol. E aí Jesus fala para ele, mas quem você pensa que é para tornar santo? Para tornar impuro aquilo que é santo? Às vezes, queridos, a tradição rouba. É ou não é? Ou às vezes como os saduceus, que fala do racionalismo. Irmãos, esses dias a nossa geração, nós precisamos tirar o racionalismo. A conta de Deus não bate com a nossa. O racionalismo muitas vezes tem roubado pessoas de viver o sobrenatural de Deus, roubando aquele ambiente de fé, de agressividade, aquela fé que te leva a romper, a fé que te leva a pisar no mar. A matemática de Deus é pise no mar que o mar abre. A matemática do homem é se eu pisar eu me afogo. É ou não é? Nesses dias, um pouquinho de razão pode te tirar uma fé. Um pouco de racionalismo no sentido errado rouba a tua fé, queridos. Cuidado com isso. O que mais? Que pode ser um fermento. Tomada do controle, como os herodianos. Os herodianos queriam o controle, queriam o poder. E tem pessoas, ouça-me, tem pessoas que estão perdendo o melhor de Deus por querer tomar o controle. O controle tem que estar na mão do Senhor, querido. É dele o poder, é dele a honra, é dele a glória. É como eu estou fazendo, por estar responsável aqui de quarta-feira. Nós conversamos sobre ter aqui um momento de estudo. Conversei com alguns homens para ministrarem o mês que vem também, com esse intuito de ensino mesmo,
porque o ensino nos traz base, só que o controle está na mão dele. Se ele mandar mudar o foco, mudar a palavra, pastor, mas divulgou, mas se ele mandar, é ele quem manda. Ai de nós, não podemos nos tornar herodianos, e tem pessoas que estão matando o Messias a nome de um ministério, tem pessoas que estão agarradas no ministério, agarradas no controle, no poder, que está esquecendo que Jesus é quem tem que brilhar, é Jesus que tem que fazer, é Jesus que tem que reinar. Amém? Está comigo aí, queridos? Os homens querendo Jesus, clamando por Jesus, e Jesus entrando no jumentinho, e eles ali clamando por Jesus, com o controle deles. Não faça isso, não permita com que esse controle te influencie. Ele pode mudar o milagre, ele pode, queridos, ele pode alterar o resultado. Grave isso, eu quero que isso fique gravado no seu coração. Se o fermento altera a minha massa, se você entender isso da palavra para mim, eu vou embora feliz. Se o fermento altera a massa, o pão, a má compreensão do que Deus está fazendo altera o milagre, altera a minha vida cristã, altera a minha vida com o Senhor. A má compreensão. O que fazer então, pastor? Entendi. Fermento dos fariseus é a má compreensão, traz ruína para a minha vida, altera muitas coisas na minha vida. O que fazer então? Olha só, 1 Coríntios 5:7 vai dizer o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Não tem escapatória, queridos. Não é negocie com o fermento, coloque uma porção menor de fermento. Não, queridos. O apóstolo Paulo vai dizer: lance fora. Identificou a incredulidade? Lance ela fora. Como? Jejua, queridos. Busque conselhos. Busque homens de Deus que vai ativar a tua fé. Comece, a se dispor a ouvir coisas do alto, para que a sua fé seja influenciada. Jesus vai dizer o seguinte, 12:1: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então o que eu preciso fazer? Lançar fora, acautelar, manter distância desses respingos de fariseus na minha vida. Seja no trabalho, ouça, se você identificar no seu trabalho, síndromes, de fermento, se retire, querido. Não estou dizendo para você abandonar o trabalho, mas abandonar atos, abandonar manias, abandonar falatórios que roubam a sua essência. E isso é tão sério, ouça, é tão sério que lá em Êxodo, a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 15, que Deus chega para o povo e diz o seguinte: olha, vocês vão celebrar a festa da Páscoa, a festa da libertação, mas esta festa faça o pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Porque Deus estava ensinando para eles, na fé cristã, na fé de Deus, na movimentação do meu povo, não existe influência de fora, só o que recebe de mim. A libertação é segundo o meu jeito, segundo a minha maneira, segundo como eu faço. Aí depois lá em Levíticos, quando Deus vai pedir a oferta de manjares, depois você vê lá Levítico capítulo 2, versículo 11, se não me falha a memória, quando Deus vai pedir a oferta de manjar, Ele vai dizer o seguinte: a oferta de manjar que vocês vão trazer para mim, que seja sem fermento, ou seja, que seja sem misturas. Esses dias, amados, você e eu não podemos oferecer no altar de Deus algo com fermento, algo com alterações. Pastor, mas eu não estou nem na igreja, mas o altar está aí na tua casa. Família bendita do Senhor, onde você terá bênção por 1000 gerações, seus filhos são heranças de Deus. Aí você não pode deixar o fermento influenciar a sua casa. Até a gente brincava hoje, os pastores, diante de alguns projetos que Deus tem apontado para nós, e de repente a gente se viu numa situação onde olhamos, e aí, queridos, se Deus nos deu graça para comprar um lugar desse, que vale tudo isso, sem ter dinheiro, Deus nos dá a possibilidade de comprar o que a gente quiser, segundo o propósito dEle. O que não podemos é deixar com que o fermento dos fariseus influencie a nossa fé, porque se o Deus de Israel nos deu esse lugar em 2000
E 6, Ele pode nos dar qualquer coisa nesses dias, mas que seja da vontade dEle, não da nossa. Se for da nossa, a gente faz e a gente paga. Mas se for da vontade dEle, Ele faz a gente comprar e Ele paga, porque Ele é Senhor. O que não pode é eu começar, mas... E sabe, queridos, uma coisa que eu identifiquei na minha vida, queridos, eu falo isso porque não tenho o que esconder, mas parece que quando a gente vai crescendo, né, assim, vai ficando maduro na fé, parece que a gente vai ficando meio medroso. Em nome da maturidade, deixa de dar alguns passos de fé. Em nome da maturidade, começa a fazer alguns cálculos. Quem sabe que, a nome de uma maturidade, Pedro segurou, sei lá quem foi, né? Falo Pedro, João, sei lá quem foi deles, talvez Judas, né? Segurou o pão e levou para o fundo do barco, escondeu lá. O que Deus quer é que sejamos como criança, queridos. E aí Jesus chega e fala: ei, o que vocês têm de comer? Aí parece um menininho, Jerônimo é a pessoa que está me filmando aqui, viu? Estou falando com ele agora, né, Jerônimo? Aí tinha lá um menininho, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, 5 pães, não era pães, aquelas bengalas de ouro, né? Delícia. Era bisnaguinha, 5 bisnaguinha da Panko, pequenininha assim, Tico. Peixes, não era aquele tucunaré bonito, não, aquelas carpa, era metade de um lambarizinho, sardinha enlatada. Irmãos, mas ele tinha uma essência de criança, por isso que a Bíblia vai dizer para a gente ser como criança. Ele deu tudo que tinha. Aí no segundo milagre, vem os discípulos, talvez, a Bíblia não é clara, mas talvez amando de uma maturidade, quem sabe, né, vai faltar, vamos esconder um pãozinho aqui, né? Jesus está aí nessa pressão, nessa correria. Cuidado, querido, não deixa a maturidade roubar a essência da fé. Não, mas quem sabe? Não, mas o pastor está desequilibrado. Como fazer isso em meio à pandemia? Se Deus mandar, vamos fazer. Porque Deus é Deus, queridos, antes, durante e pós-pandemia. O que não podemos é deixar com que esse fermento maldito do inferno influencie a tua fé. A sua família tem jeito? Sim. Seu casamento tem jeito? Sim, querido. A sua vida financeira tem jeito? Sim, porque a Bíblia diz. Então, retire, amém? Retire o fermento, que pode ser intenções, talvez você nem praticou ainda, mas tem intenções no seu coração, retire ela, queridos. Faça um limpa dentro de você, vá hoje para a sua casa, e essa é a ideia nesses dias. Nosso desejo é que amanhã, quinta-feira, você acorde assim: qual é o fermento de fariseu na minha vida que eu preciso anular? O que eu preciso tirar? São intenções? Eu vou tirar. São informações? Você tem tido muita informação nesse dia, que tem se tornado um fermento. Queridos, 15 minutos de jornal nacional pode influenciar a tua fé, de anos de cristãos. Escuta o que eu estou te dizendo. Será que tem informação demais dentro de você que está influenciando? Lembrando que fermento de fariseu é a má compreensão do que Deus faz. Então, será que tem informações na sua vida que leva você a ter uma má compreensão do que Deus faz? Tire fora. Será que é costumes? Tire fora. Será que é companhias? A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Existem companhias, queridos, que são os verdadeiros fariseus da nossa vida, os verdadeiros herodianos, os saduceus, que estão roubando, sabe, encosta na gente, parece que a gente sai pior do lugar. Corte por um tempo, não rejeite a pessoa, rejeite aquilo que querem te ensinar, e viva o que Deus quer. O fato de esconder um pão alterou o resultado do milagre. Pastor, mas não tem como, já está escrito no livro de Deus, todos os meus dias. A ideia de Deus era que todo Israel entrasse, mas por causa de 10 fariseus, né? Fariseus da época, os 10 espias, não compreenderam o plano de Deus, influenciou uma geração, queridos, exceto Josué e Caleb, e a geração nova. Então não permita, é noite de você bater a mão na mesa e dizer, seja intenção, seja informação, seja costume, seja companhia, seja o que for, se for fermento, se for má compreensão do plano de Deus, eu deixo nesses dias. Inclusive, namorada, namorado,
menos marido e esposa, né, pastor? Aí não pode, né? Não pode. Aí você que de repente tem o seu marido que ainda não crê em Deus, que tem maus comportamentos, a Bíblia diz: ore por ele, você santifica ele, e vai chegar a hora que ele vai se render ao Senhor, e de Saulo ele vai se transformar em Paulo. Sair bem dessa, não sair? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Essa é a ideia nessa noite, irmãos, que você e eu tenhamos esse princípio ativo dentro de nós. O ensinamento de Jesus para a gente hoje é: cuidado com a má compreensão do meu plano. Irmãos, eu falo porque eu me incluo nisso, irmãos. Diante desses acontecimentos todos, você pensa muito, mas uma coisa que não podemos cair é a má compreensão do plano de Deus. E eu queria pedir para você fechar os teus olhos agora, aí onde você está, e você falasse com Deus nesse momento. Queridos, Deus continua ensinando, os ensinamentos de Jesus continuam reais, vivos, e Ele está dizendo para mim e para você: cuidado, acautelai-vos, fique atento, fique alerta. Que os ensinos de Paulo, ao dizer se afaste do fermento dos fariseus, seja sobre a tua vida. Pense sobre isso, querido. Analise dentro do teu coração. Comece a pedir para o Espírito Santo. Ore comigo agora. Peça: Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, Deus não cairá no meu coração. Queridos, eu oro para que no nome de Jesus o Espírito Santo, que nos revelará todas as coisas, que nos guiará a toda a verdade, Ele mostre ao nosso coração, aos nossos corações, quais princípios de fermentos que há na nossa vida, ou qual fermento como pai eu tenho dado aos meus filhos, qual fermento como mãe tenho dado aos meus filhos, influenciando a fé deles. Pai, nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pedindo a Ti, Senhor, nos ajude a rejeitar, ó Deus, a retirar esse fermento, Pai, ó Deus, que oprime a nossa geração. Eu declaro, ó Deus, um povo sarado. Eu declaro um povo segundo a Tua vontade, Senhor. O Senhor, o pão vivo que desceu do céu, que não foi influenciado por fermento algum. O Senhor, o pão vivo, se manifestou entre nós, venceu os fariseus, venceu os saduceus, os herodianos, Senhor, e foi para a cruz consumar, ó Deus, todas as coisas. Te pedimos, Pai, fale conosco, entra, Deus, em cada lar agora, remova, Deus, remova os fermentos. Nós profetizamos em nome de Jesus, todo fermento, Senhor, que pode influenciar, ó Deus, nas famílias desta igreja. Deus, nós cancelamos como igreja, nós fazemos isso que está escrito, Pai. Deixamos, Deus, rejeitamos, Deus, esses fermentos. Nós lançamos fora o velho fermento, Senhor. Atos passados, comportamentos mundanos que influenciam a nossa fé de hoje. Não é como disseram, é como o Senhor diz, Pai. É como o Senhor fala. Não é como a história diz, é como o Senhor falou. É como o Senhor disse antes da fundação dos séculos. Em nome de Jesus eu oro por jovens cheios do Espírito Santo, que nenhum fermento influencie os jovens nesta casa. Sim, Deus, nós queremos estudar, nós queremos nos empenhar, ó Deus, nas Escrituras, mas o poder da Tua presença, o Teu Espírito é que vivifica todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, aonde eu não consegui chegar, aonde eu não consegui, ó Deus, explanar, Espírito de
Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Sim, amado, sim. E enche-me que até que em mim se ache só a ti. E então Só a ti, Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. Sim, Jesus. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, que em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Pai. Que nenhum trauma, Senhor, nenhum medo altere a compreensão do que o Senhor está fazendo. Que todo domínio humano, Senhor, caia no mais profundo abismo, e que o teu povo viva a plenitude do que o Senhor quer. Eu declaro as famílias livres para viver o que o Senhor tem e o que o Senhor quer, desde os nossos filhos no ventre até os mais velhos. Somos sim famílias benditas do Senhor. Essa compreensão o diabo não roubará, Senhor. Teremos sim filhos, Senhor, sentado ao redor da nossa mesa, adorando o Senhor. Teremos sim, Senhor, casais, Senhor, adorando ao Senhor. Mesmo, Senhor, com dificuldades, com o dia a dia, mas não abrimos mão de famílias benditas. Isso Satanás não há de alterar no meio dessa casa. Uma geração que ama a família, uma geração que honra os pais, uma geração, meu Deus, que honra, Senhor, os seus pais, meu Deus, que não iram os seus filhos. Uma geração saudável que se converte o pai ao filho, o filho ao pai, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, o teu povo. Nenhum fermento tem lugar em nossas vidas, em nome de Jesus.